Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui para mais uma aula, mais uma terça criminal aqui com Capobianco, em que nós vamos tratar do direito penal, do processo penal, né? Aqui tentando ajudar vocês que estão no caminho da OAB, né? No caminho da segunda fase da OAB, e também para quem está na advocacia e está aí com algumas questões, né? E vamos falar de tese de defesa, uma tese de defesa importante, são as excludentes de ilicitude hoje, vamos falar de ilicitude com vocês, né? Hoje, uma aula um pouquinho mais curta, viu, pessoal? Porque eu tenho um compromisso, eu tenho que viajar a trabalho, vou fazer um júri em outra localidade, que não é em São Paulo, né? Eu preciso viajar, então eu preciso, para cumprir aqui o nosso compromisso, e já sair correndo para ir viajar. Então vai ser um pouquinho mais curto, mas nem por isso é importante. Claro que vai ser importante, é muito legal estar aqui com todos vocês em mais essa oportunidade, né? Vindo aqui, amigos que a gente vê todas as semanas aqui junto conosco, e quero que vocês sempre possam interagir, tirar as dúvidas, mandarem as dúvidas para mim, né? Lembrando que nós temos essas aulas aqui às terças-feiras, às 19 horas, e também temos o nosso Café com Capobianco, às 7h30 da manhã, geralmente 7h30 da manhã. Alguns dias eu não posso por alguns compromissos profissionais, mas em geral eu estou lá conversando sobre diversos assuntos, rapidinho, tomando um café e fazendo alguma reflexão sobre o direito penal, sobre o processo penal também. Quem não me segue ainda no Instagram, tá aqui o Instagram, é Rodrigo Júlio Capobianco. Vai lá, né, porque a gente vai trocar muitas ideias, né, para a gente poder participar efetivamente, bastante aí nessa troca de ideias sobre direito penal, sobre processo penal, e vocês podem me passar também ideias de vídeos, de discussões, de assuntos que estão no dia a dia, e vocês acabam contribuindo demais, certo? Bom, o título da nossa aula de hoje é ilicitude. Por quê? Porque na semana passada nós estávamos tratando da tipicidade. E todo crime, pessoal, ele é composto no mínimo de dois elementos fundamentais, a tipicidade e a ilicitude. Por que eu estou dizendo no mínimo? Porque há uma corrente chamada de tripartida, não é? Que é mais conhecida internacionalmente do crime como sendo um fato típico, ilícito e culpável. No Brasil, se criou a teoria bipartida do crime como sendo um fato típico e ilícito. O próprio Código Penal trouxe indicativos de que a culpabilidade é um pressuposto da pena, descaracterizado um pouco da participação ali fundamental do crime. A doutrina brasileira adota a teoria bipartida. A jurisprudência já é um pouco mais dividida, com alguma tendência dos tribunais superiores à teoria tripartida. Mas independente para quem adota a teoria bipartida ou tripartida, a realidade é que o crime, no mínimo para ser crime, tem que ser típico e ilícito. A diferença das duas teorias é que uma adiciona ainda um terceiro elemento, que é a culpabilidade. Então, para ser crime, nós precisamos ter um fato típico. Isso falamos na aula anterior, ela ficou gravada, vocês podem acessar. Quem não acessou, falamos muito de tipicidade, né, sobre alguns ângulos importantes, principalmente aí, ângulos de defesa. Mas o crime, para ser crime, ele não basta ser um fato típico, ele também tem que ser ilícito. É possível que nós tenhamos um fato típico que não seja ilícito? Sim, e a gente vai tratar sobre esse ponto aqui com vocês, né? Bom, antes de mais nada, vamos entender uma coisa. O que é ilicitude? Ilicitude é sinônimo de antijuridicidade. Antigamente se usava mais o termo antijuridicidade. Com a reforma que nós tivemos no Código Penal, isso em 1984, passou a ser utilizado mais o termo ilicitude. Mas é a mesma coisa, não é?
O que é um ato ilícito? É um ato ruim, pernicioso, antissocial, antinatural. É um ato que gera prejuízo, que a sociedade reprova. É um ato ruim, ilícito, antijurídico. Num primeiro momento, qualquer atitude de alguém que prejudique o outro, que a sociedade reprove, que seja uma conduta ali que gera mal-estar, podemos chamar de uma atitude ilícita. Não é? Imagine, por exemplo, se você está saindo com o seu carro, você cuida do seu carro, você anda nos limites da lei, você paga os impostos, está tudo zeradinho com o seu carro. Aí vem um sujeito desmiolado, com o carro todo desgovernado, não paga imposto, está tudo errado e ele não sabe dirigir ainda, ele bate no seu carro. Ainda que você tenha seguro aí para te proteger, vai ser uma dor de cabeça enorme, né? Pensa nisso. Poxa, acabou o dia. No mínimo, acabou o dia, né? Com essa atitude assim. Por quê? Porque é uma atitude ruim, perniciosa, né? Que as pessoas deveriam ter mais atenção. Certo? Muito bem. Agora eu pergunto, essa atitude do sujeito desmiolado, que não olhou direito, que bateu no seu carro, é uma atitude criminosa? Não, é uma atitude ilícita, mas não é típica. E como falta a tipicidade, não é crime, porque para ser crime tem que ser típico e também ilícito. É uma atitude só ilícita. Quando isso ocorre, nós temos o chamado ilícito civil. É um assunto que é um ilícito civil, que deve ser resolvido na esfera civil. É um ilícito civil a ser resolvido na esfera civil. Por que não é típico? Porque o Código Penal, no artigo 163, tratou do dano, crime de dano. É verdade, tem o crime de dano, mas o crime de dano tem que ser doloso. Não se admite como crime o dano culposo da pessoa que agiu com imprudência, sem atenção, né? Só se ele quiser realmente acabar com o seu patrimônio dolosamente, querendo mesmo fazer mal ao seu patrimônio. Aí teríamos uma atitude criminosa, mas não é o caso, né? Estamos aí diante de um exemplo de um fato que é ilícito, mas não é típico e, portanto, não é crime, é um ilícito civil. Por outro lado, quando nós encontrarmos, houver um encontro da fome com a vontade de comer, ou seja, um fato ilícito e que também é típico, já foi tipificado, o legislador já pensou naquilo como uma atitude criminosa, nós temos o crime, né? Então, num primeiro momento, isso eu sempre falo nas minhas aulas, já falei isso em livro, acho que é algo muito emblemático, a gente precisa pensar nisso. Num primeiro momento, todo fato típico também é ilícito. Num primeiro momento, todo fato típico também é ilícito. Por que eu posso afirmar categoricamente que num primeiro momento todo fato típico também é ilícito? Porque o legislador, quando ele cria um crime, ele observa na sociedade as condutas ruins, as condutas perniciosas. Ele não vai tipificar uma conduta boa. Se você olhar para o Código Penal, só vai encontrar desgraça. É matar alguém, é pegar o patrimônio de outra pessoa, né? Enfim, só atitudes ruins que tem no Código Penal. Não tem lá fazer carinho no filho, dar esmola aos pobres, né? Não existe isso. Porque o legislador jamais tipificaria uma conduta boa. Então, em algum momento, o legislador olhou para a sociedade, viu uma pessoa matar a outra, e ele pensou, poxa, essa é uma atitude muito ruim, muito antinatural, muito antissocial. Né? E essa atitude, então, eu vou tipificar, porque se alguém praticar isso, tem que ser punido, tem que ser um crime se a pessoa praticar isso. Então, aí surgiu aquilo que nós chamamos de tipificação do artigo 121 do Código Penal, matar alguém.
Então, se uma pessoa vai lá e mata outra, ela está praticando um fato típico, porque está no artigo 121, e também um fato ilícito, porque é ruim, é pernicioso, é antissocial, é antinatural, tá certo? Muito bem. Só que haverá casos em que uma pessoa mata outra licitamente. Como assim? A pessoa vai matar o outro e está tudo certo? Há casos em que uma pessoa mata outra e a sociedade não está em desacordo com aquilo. Né? A sociedade, pelo contrário, ela acha que aquilo foi uma atitude certa. Se eu estivesse naquele lugar, eu faria a mesma coisa. Neste momento, quando uma atitude típica não é ilícita, nós temos a presença, né, da chamada excludente de ilicitude. O que é uma excludente de ilicitude? É uma situação que transforma aquilo que num primeiro momento era crime em um ato não criminoso. Aquilo que num primeiro momento era ilícito em algo lícito. Num primeiro momento, matar alguém é ilícito, mas matar em legítima defesa não é ilícito, é lícito, absolutamente lícito. Compreendido? Essa é rigorosamente a situação. E, claro, se o crime tem esses dois braços, faltou a tipicidade, não tem crime, faltou a ilicitude, também não tem crime. Tá certo? Faltou um dos dois. Então, não teremos crime. Dessa maneira, nós podemos afirmar que a excludente de ilicitude exclui o crime. Porque ao excluir a ilicitude de um fato, estamos excluindo o próprio crime, porque a ilicitude é um componente essencial para a caracterização do crime. De acordo? O Código Penal previu as excludentes de ilicitude no artigo 23, e o Código previu 4 hipóteses de excludentes de ilicitude. São elas o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular do direito. 4 hipóteses, portanto. Mas este rol do artigo 23 não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. O que isso significa? Que não estamos limitados ao artigo 23. Poderemos ter outras causas e, no caso, a jurisprudência já trouxe outras causas, que aí nós vamos denominar de causas supralegais, porque não estão na lei, mas podem surgir causas supralegais. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica. O que hoje nós consideramos uma atitude ruim, perniciosa, antissocial, antinatural, amanhã a gente passa a pensar que a atitude está certa, não foi tão ruim assim, né? não tá errado, vai mudando. Então o legislador ele pensou nessas 4 hipóteses na reforma que nós tivemos em 1984, mas de lá para cá a sociedade mudou e mudou muitas vezes, estamos falando já de 40 anos em que houve a reforma do Código Penal. É uma outra sociedade, evidentemente. Então, se você está na situação de defesa, você vai, claro, como uma tese de defesa, analisar a tipicidade, mas aí você viu que está caracterizado, é típico. Tudo bem, vê se é ilícito. E para ver se é ilícito, você tem que tentar ver se tem a presença de alguma excludente de ilicitude. Se tiver uma das 4 hipóteses que eu mencionei, agarre essa hipótese, vá atrás e tente defender o seu cliente, mostrando que está ali presente essa excludente de ilicitude. Mas, se não for uma das 4 excludentes, pense em outras situações que possam, eventualmente,
mudar a opinião da sociedade. A sociedade deixa de achar aquilo ruim, é uma situação que possa naturalizar aquilo que não é mais anormal, seria uma atitude normal, é uma excludente de licitude, uma causa supralegal, por exemplo. Ok? Bom, aqui, pessoal, como nós estamos fazendo sempre, quero fazer uma pequena divisão sobre as pessoas que estão advogando, atuando aí como advogados, e principalmente advogados de defesa, e para as pessoas que estão fazendo o exame da OAB. Para quem está advogando, essa é uma das teses mais corriqueiras e importantes, principalmente a legítima defesa, nos crimes violentos, de uma maneira geral. A legítima defesa é muito pedida, mas fiquem atentos a outras situações. Por exemplo, eu já tive casos de sonegação fiscal. Sonegação fiscal é um crime doloso, então a pessoa tem que sonegar por querer sonegar. Só que às vezes ela sonega em estado de necessidade. Mas, professor, que conversa para boi dormir, né? O juiz vai acatar isso, sonegou por estado de necessidade? Eu já vi juiz acatar, pessoal. O problema é que às vezes a gente não prova. Não adianta alegar, olha, ele não pagou imposto porque ele precisava pagar o funcionário, porque a situação estava precária, estava morrendo de fome, isso e aquilo. Não adianta alegar, tem que mostrar ali, por dados, olha, a situação estava assim, estava crítica, aqui, olha só esses números, mostrando que não tinha de onde tirar. Então a pessoa causa um prejuízo alheio, no caso, ao erário público, mas por conta de uma situação de perigo atual, que ela estava numa situação de perigo atual. Então, o estado de necessidade é uma forma de proteger um determinado bem jurídico em detrimento a um outro bem jurídico, mas que as pessoas se colocam no lugar. Quando a gente fala de estado de necessidade, as pessoas lembram sempre do caso dos exploradores de caverna, né? Que a pessoa matou para se alimentar. Sim, é isso, né? Ou mata ou morre. Isso é um estado de necessidade, mas se aplica a outros casos, e a gente precisa pensar direito e caracterizar essa excludente. É muito importante. No caso da OAB, quero chamar a atenção que, claro, as quatro hipóteses podem cair, mas as que mais caem, sem dúvida nenhuma, é a legítima defesa e o estado de necessidade. E por que isso? Porque as excludentes, elas estão no artigo 23, conforme eu mostrei aí para vocês. Mas no artigo 24, o Código explica como se caracteriza o estado de necessidade. Então, se você quer ver se o estado de necessidade está caracterizado, é o artigo 24. No artigo 25, se explica como se caracteriza a legítima defesa. Porém, sobre exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, não tem artigo explicando. São hipóteses que pode cair na prova? Pode, sim, mas cai muito mais legítima defesa e estado de necessidade, porque há artigos tratando disso e da caracterização. Ou seja, o examinador, ele vai conseguir tirar de você mais elementos. Ele quer saber se você sabe como se caracteriza o estado de necessidade, como se caracteriza uma legítima defesa, e é evidente que ele vai explorar esses artigos 24 ou 25, dependendo do caso. Então, o que eu estou dizendo não é assim, só estuda estado de necessidade e legítima defesa que está tudo certo. Não, tem que olhar tudo. Porém, tem que realmente saber, entender, né? Olhar ali bem o artigo 24 e 25, estudá-los, saber que na prova você pode consultar o código, então não precisa decorar esses artigos, mas precisa entendê-los, né, com antecipação. Porque certamente são assuntos que caem com uma frequência avassaladora na prova, seja como tese principal, seja nas questões. Tá certo? Então tem que ficar de olho, porque realmente esses casos caem muito na prova.
Perfeito? Excludente de ilicitude, né, pessoal? Fiquem atentos a isso, porque acaba excluindo o crime. Tanto é que o artigo 386 do CPP, que é o artigo da absolvição, diz lá que é motivo da absolvição, o inciso 6º, quando estiver presente uma causa que exclua o crime, leia-se um excludente de ilicitude, ou uma causa que isente o réu de pena. Por exemplo, uma excludente de culpabilidade, mas esse é outro assunto que nós falaremos posteriormente com vocês, tá certo? Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, hoje a nossa aula tinha que ser curtinha, porque eu estou com prazo aqui, está apertado, e eu preciso seguir em viagem para poder fazer uma defesa no tribunal do júri. Vou colocar aqui, porque algumas pessoas me pediram, né, para eu colocar aqui o QR Code. As pessoas falam, professor, né, você não tem um QR Code lá para a gente acessar os cursos, né, para a OAB, tem os módulos que são vendidos à parte ali, bem baratinho. Então é esse QR Code que leva a nossa página. Quem estiver ali querendo estudar mais súmulas, estudar mais questões, ou mesmo as peças, oficina de peças criminais, acessa esse QR Code que está aqui na sua tela, não é? E com isso você vai ser direcionado para a página, e na página você vai conseguir visualizar lá, entre em contato com a nossa equipe, né, que está sempre presente também, para poder resolver aí, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, com isso, nós vamos encerrando. Desculpem aqui parece que falhou um pouco a internet aqui para nós, mas nós vamos seguir, né? A semana que vem estaremos juntos novamente aqui no nosso encontro, tá certo? Um grande abraço para todos, desculpa a correria, semana que vem estamos juntos, e todo dia de manhã no Café com Capobianco no Instagram, e terças-feiras às 19h. Um grande abraço para todos, até mais.